Olá, amigos do Jornal do JP, eu sou Ligiane Ciola e trago para vocês as notícias do telejornal de ofatomaringá.com. Normalmente a frase que abre nosso telejornal é um sonoro boa noite, mas hoje, diante da notícia que vamos ter que dar, fica muito difícil. Vamos falar de violência no trânsito. Um acidente envolvendo 3 veículos na área urbana de Maringá terminou tragicamente com a morte de um homem carbonizado. A dinâmica do acidente ainda está sendo analisada, mas o que se sabe é que o veículo dirigido pelo médico oftalmologista Fábio Tokunaga capotou e pegou fogo. O médico ficou preso nas ferragens e quando os bombeiros chegaram, ele já estava morto. O acidente registrado esta manhã na Avenida Itororó não pode ser reduzido a uma mera fatalidade. Uma leitora de ofatomaringá.com enviou à redação no início da tarde um pedido que ela havia protocolado na Prefeitura de Maringá no dia 7 de agosto desse ano. Ela pedia a instalação de redutores de velocidade na via que tem limite de 60 km por hora. O que já é muito, mas não é raro e nem incomum que os odiados radares que existem na bela avenida que circunda o Bosque 2 registrem quem circula em alta velocidade. Não estamos dizendo que tenha sido esse o motivo do acidente, mas certamente a cidadã que protocolou esse pedido no serviço 156 da Prefeitura tem suas razões. E a gente diz isso, mesmo sabendo que não vai adiantar nada se não houver consciência por parte dos motoristas. Vocês se lembram que no mês passado tratamos várias vezes aqui em nosso telejornal sobre a Operação Mafiúzi da Polícia Federal, que no dia 16 de outubro realizou busca e apreensão na casa do secretário de Fazenda do município de Maringá? Pois é, na ocasião foram apreendidos 3 veículos de luxo, entre eles uma Ferrari que dizem valer mais de 2 milhões de reais. A suspeita da Polícia Federal era que Carlos Augusto Ferreira tivesse envolvimento com lavagem de dinheiro e do tráfico internacional de drogas. De lá para cá, a Polícia Federal não divulgou mais informações, não confirmou e nem desmentiu, mas também não devolveu os veículos que o secretário que se licenciou por um mês da Prefeitura de Maringá reivindicou de volta através de seus advogados, depois de apresentar informações e documentos que para ele são mais do que suficientes para tirá-lo da lista de suspeitos. Carlos Augusto disse que a Polícia Federal teria confundido com o tal Carlão, que aparece nas interceptações, e disse que o número que aparece nas interceptações é de um homônimo, ex-sócio da Pimbank. Carlos Augusto chegou a ser cotado para ser diretor-presidente da Fintech, sendo inclusive designado por 18 dias. Mas depois acabou não sendo confirmado. E a própria Pimbank, enfim, afirma que nesse período ele teria atuado somente como consultor. Na manhã desta sexta-feira, Carlos Augusto Ferreira voltou a ocupar o cargo de secretário de Fazenda, exatamente no dia em que acontece na Câmara a audiência pública que discute a lei orçamentária de quase 3 bilhões e 600 milhões para o ano de 2026. No seu primeiro dia de volta ao trabalho, Carlos Augusto não representou a pasta da Fazenda. A representar o executivo estava o servidor Claudinei Braz Silva, diretor de orçamento do município. Procurada por nossa redação, a Polícia Federal de Curitiba, através de sua assessoria de imprensa, informou que o processo corre em sigilo e que as investigações ainda estão em andamento. Enquanto a Polícia Federal não diz nada, Carlos Augusto, que apresentou muitas evidências que está sendo confundido com outra pessoa, permanece na lista dos suspeitos. O que, digamos, não é legal, não é mesmo? Agora uma notícia boa para a pecuária paranaense. A exportação de carne suína cresceu 7,9% em 2025 e atingiu o maior volume da história. Quem explica o cenário em que isso aconteceu e traz mais informações é a médica veterinária e analista do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Priscila Cavalheiro Marcevolskis. De 2025, nós tivemos alguns destaques. O primeiro foi que foi o segundo melhor mês da história em exportações de carne suína.
O segundo destaque foi que as Filipinas foram pelo 6º mês consecutivo o principal destino e agora também no acumulado do ano, passando Hong Kong, que caíram para a 2ª posição. E o terceiro destaque foi que em apenas 10 meses o Paraná já superou em 11 mil toneladas o recorde histórico anual de exportações que aconteceu em 2024. Com o status de livre de febre aftosa sem vacinação que o Paraná alcançou em 2021, nós começamos a colher os frutos disso. Então nós esperamos que nos próximos meses a gente comece a exportar grandes volumes para outros mercados, como o Chile. Depois pretendemos exportar também para o Japão, para a Coreia do Sul, para o México, que são mercados que o Paraná ainda não acessa. Isso tende a evoluir e significa um bom trabalho aí da nossa agricultura paranaense. Sim, com todo esse trabalho que foi realizado, a expectativa é que a gente atinja recordes atrás de recordes. Chegou a hora do esporte, vamos falar da Superliga Feminina de Vôlei. Jogando em casa, Sancor Maringá viu o forte time de Osasco interromper a série de 2 vitórias consecutivas. Mas as meninas de Maringá venderam cara a pele, perderam por 3-1 e quase levaram a partida para o tie-break. Em uma partida equilibrada e disputada ponto a ponto, o time maringaense acabou superado por 3 sets a 1, com parciais de 17-25, 19-25, 25-12 e 22-25. Para o técnico Aldori Gaudêncio, apesar do resultado, a equipe apresentou evolução importante ao longo da partida. Foi um jogo difícil contra a grande equipe do Osasco, mas eu tenho que ressaltar os pontos fortes. A equipe soube reagir na partida, venceu um set, o quarto set muito equilibrado, qualquer equipe poderia levar, e aí o jogo 4 foi para o técnico. Tem que valorizar o nosso sistema defensivo que está crescendo na competição e hoje nós mostramos que jogamos de igual para igual com qualquer equipe do Brasil. Agora é virar a chave, que terça-feira já tem um outro grande jogo contra o Flamengo, pouco tempo para estudar, reestruturar e fazer uma grande partida. Com 6 pontos conquistados, o Sancor Vôlei Maringá ocupa atualmente a 6ª posição na classificação geral da competição. O próximo confronto da equipe maringaense acontece nesta terça-feira às 9h30 da noite no ginásio de esportes Chico Neto. O adversário será o Sesc Flamengo. O Osasco fecha o jogo 3 sets a 1. E olha... Futebol. A SAF Maringá Futebol Clube confirma 3 amistosos de preparação para o estadual de 2026. Os jogos acontecem longe de Maringá. O primeiro amistoso será em Londrina, no sábado, 13 de dezembro. Depois o Dogão segue para Cascavel, onde joga na segunda-feira, dia 22. E, enfim, enfrenta o Grêmio Prudente no dia 29 de dezembro, no interior paulista. O Galo Maringá, o outro time da cidade que vai disputar a Série A, começa a treinar no dia 1º de dezembro e ainda não anunciou jogos, treinos ou os nomes do elenco. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol no que concerne a Série B acontece nesse final de semana. No que concerne ao futebol paranaense, o Curitiba recebe o Atlético no Couto Pereira, com chances de garantir de uma vez por todas a sua classificação e, se ganhar, pode o Curitiba ser o campeão da Série B de 2025. O Atlético vai no domingo até a Fonte Luminosa, lá em Araraquara, onde vai enfrentar a Ferroviária e o Atlético não tem outro resultado que não seja a vitória para no jogo seguinte aqui contra o América resolver a sua situação. Importante. A arbitragem será cobrada, a arbitragem estará no olho do furacão, a arbitragem brasileira não vem bem, quer na Série A, na Série B, C ou D, os problemas são os mesmos. Quando não é erros de interpretação e aplicação das regras do jogo, nós temos a infelicidade de contar com o azar do VAR. O VAR informa, o VAR não informa, o VAR entra, o VAR não entra, o VAR se omite, o VAR chega e mete o bedelho onde não deve. Tomara que tudo isso que eu falei no final não aconteça e, por consequência, teremos boas arbitragens e que os jogos sejam decididos pelos artistas do espetáculo que são os atletas. Isso é tudo por hoje. A gente volta amanhã com uma retrospectiva da semana e no domingo com uma produção especial. Fique bem informado, assista o Jornal do JP e leia o fatomaringá.com. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.